Muito obrigado, bem-vindo a Seitonê, esse modo feliz de viver em harmonia com a natureza, que você seja sempre feliz, saudável, harmonioso e que seja sempre abençoado pelo Deus Pai. Nosso muito obrigado por fazer parte da família Seitonê, por nos assistir, por nos ouvir através do programa da Seitonê no rádio. E o programa de hoje é para você, quadro de perguntas e respostas. Qualquer dúvida, diga aqui pra gente, 0800 770 2600, de telefone fixo, do celular 0 prestadora 11 50 74 41 80, que teremos a grande alegria de entrar em contato com você e resolver o seu problema ou os seus problemas. E no programa de hoje, o professor Heitor Miyazaki responde a sua pergunta. Tudo bem, professor? Tudo bem, Nil. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. Viajando bastante pelo mundo afora? Esse ano terei 8 viagens para o exterior e os demais no Brasil. Mas nem um final de semana livre? Não tem. Parabéns, né? Há quantos anos já fazendo isso? Olha, antes de me aposentar na empresa eu já fazia isso. Então, total dá 48 anos. 48 anos? É. Eu me lembro que uma vez o senhor esteve numa cidade maravilhosa chamada Santa Bárbara do Oeste, orientando um seminário. Maravilhoso. Só terra. Professor, a primeira pergunta para o senhor no programa de hoje é: eu tenho fibromialgia, dor no corpo. Qual a causa disso? Seitonê explica exatamente a causa psicossomática e a causa espiritual. No livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, tem uma parte que poucas pessoas leram e releram, procuraram entender aquilo que o mestre Masaru Taniguchi escreveu sobre aqueles espíritos que estão agonizando, sofrendo no mundo espiritual. Aquele filme, Nosso Lar, mostra exatamente esse cenário do André Luiz, quando estava lá, que os espíritas chamam de umbral, que os cristãos chamam de purgatório, ele delirando e não conseguia ter força, parecia um local cheio de lama e gritos daqui, gritos de lá, e as pessoas chegam a ponto de não ter mais força para nada, porque está em ilusão. Não é Deus que mandou para lá, é a pessoa que está em ilusão e nessa ilusão profunda acaba padecendo nesses lugares. Então, pessoas quando têm um antepassado que estão nessa situação, passam a captar essas influências desses antepassados que estão pedindo socorro. Não é que eles estão criando problemas dessa natureza de propósito, não. Eu lembro uma ocasião, foi muito tempo já, foi em 1975, que eu ouvi um relato muito bonito, maravilhoso, de uma mulher que tinha um problema semelhante, o filho estava com um problema semelhante, só que o filho dela estava atrofiando nervos e músculos, foram perdendo força, perdendo vida, e até chegou num ponto que o filho parou de andar e só ficava deitado e todos os músculos, nem o braço não conseguia mais mover, e ele estava já sem condições de ingerir, porque os músculos também da boca já não funcionavam, então a mãe dava mamadeira. E o médico disse: minha senhora, eu não tenho mais condições de fazer mais nada, mas haverá um congresso agora em São Paulo, e o médico que é especialista, maior especialista no mundo no assunto, é um médico alemão, ele virá, tenta conversar com ele. E ela conseguiu, mas não resolveu o problema. Foi quando ela conheceu o Seitonê. E conhecendo o Seitonê, começou a ler a Suta Antepassados. O filho chegou a pesar 5 ou 6 quilos com 12 anos de idade. E aí foi mudando o quadro do filho, os músculos voltaram a funcionar, começou a comer normalmente. E quando ela fez o relato, esse filho de 12 anos, que estava pesando 5, 6 quilos, estava pesando 42 quilos. Estava até correndo para lá, para cá, durante a palestra, forte, bem fortinho, bem gordinho, mas isso tudo porque os antepassados que estavam sofrendo foram iluminados, despertaram para a verdade, saíram do sofrimento. E o que causa isso, o que faz com que esses antepassados que estão sofrendo saiam da situação, o que liberta esses antepassados desse sofrimento é a verdade. Cristo disse: a verdade vos libertará. E essa verdade está na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, que é um livro de orações da Seitonê, que foi escrito sob inspiração divina. Se nós lermos todos os dias para os nossos antepassados e também desse lado doutrinário, também o lado físico é cuidar do sumo dos seus antepassados, eles começam a melhorar. Então, alguém pode perguntar, mas no túmulo só estão restos mortais? Isso é conversa de quem não entende o mundo espiritual.
Os espíritos de cor vermelha são aqueles que se reencarnaram poucas vezes, têm muito apego ao corpo carnal. Essas pessoas, quando falecem, ficam ao lado do corpo carnal. Mas os espíritos mais evoluídos, de cor azul ou cor branca, eles não ficam em cemitérios. E se você não visitar os túmulos deles, esses espíritos, se for um espírito branco ou cor azul, eles não vão se molestar, não vão ficar chateados porque você não visitou, porque eles não ficam lá. Mas o espírito vermelho ficam. Por esse fato é que você não sabe que cor que são os antepassados, é importante que visitem todos os túmulos dos seus antepassados. Professor, sobre esse lado ainda da doença, fibromialgia, outro tipo de doença, tem o lado psicossomático também, né? Psicossomático é exatamente quando é muito semelhante. Um exemplo é pessoas que têm mal de Parkinson, por exemplo. Mal de Parkinson, pessoas que foram reprimindo muito nervosismo, muita irritação. E fibromialgia também não está muito longe disso, né? Quando a pessoa começa a ter problemas de nervo, nervoso, irritação, um monte de coisa que afeta o nervo, aquilo vai sedimentando o inconsciente. E aquilo que sedimenta o inconsciente vem, manifesta, ele se corporifica e manifesta no corpo físico, né? Por isso que acontece detalhes. Agora, quando a pessoa quiser, por exemplo, muitos casos dessa natureza se corrigiram com esse problema, lendo esse livro Lições para o Cotidiano. Um outro fato, por exemplo, pessoas que têm problema de hemorroidas, eu até menciono, Lições para o Cotidiano, mas não é para sentar sobre o livro, não, é para ler o livro, né? Tanto a boca como a entrada, como eu digo, na saída, né? Pessoas que manifestam doenças pela boca, que eu menciono no meu livro aqui, são karmas do falar. Nós criamos karma pelo falar, pelo pensamento e pela ação. Então aqui eu menciono os 3 karmas. Pelo falar, é o que Cristo disse, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. O que sai pela boca é que contamina. Por isso que é um sentimento de autoagressão, autopunição, não é castigo de Deus. É um sentimento de autopunição que a pessoa manifesta porque falou, e isso manifesta na boca, ou então problema de hemorroida ou problema no reto. Esses problemas de fissura anal, outras coisas mais, é um sentimento agressivo, um tanto de pessoas que criticam, falam mal dos outros, então pessoas que gritam, né, que xingam em casa, essas pessoas têm essa tendência. Quando elas se procuram mudar sua postura mental, esses problemas desaparecem. Só se harmonizar que tudo porque tudo é projeção da mente, né? Tá certo. Basta harmonizar que a consequência vem também. Muito obrigado, professor. Obrigado. E a próxima pergunta que recebemos aqui no programa da Citirena no rádio e também na TV. No rádio tem muitas pessoas que ouvem o programa, mandam por e-mail a pergunta aqui para a gente. E uma delas, professor, pergunta para o senhor sobre problemas de circulação, como resolver má circulação. Quando água parada apodrece. Quando nós estamos com a mente muito triste, até o rosto fica fechado. Mas quando a pessoa fica alegre, o sorriso vem, o olhar brilha, tudo começa a se movimentar. A má circulação é consequência exatamente das pessoas que riem pouco. Precisa ter a mente mais alegre, dar gargalhada. Não é só sorrir, gargalhada, rir mesmo, né? E esse sentimento, e outro lado que ajuda muito a circulação, é praticar a meditação Shinsokan. Ajuda a circulação e rir mais. Por isso, para que a pessoa ria mais, ela precisa ver o lado bom da vida e agradecer tantas coisas boas. Você que está assistindo, que fala que é muito triste, você é feliz. Eu faria uma proposição. Você trocaria de residência com alguém que mora no Iraque, que mora no Haiti, que mora em Serra Leoa, que mora lá nos países africanos que passam fome? Então nós somos felizes, porque moramos no Brasil. Agradeça pelo fato. Se você está assistindo, consegue ouvir, ver, agradeça, porque Helen Keller foi atingida por uma doença que ela não falava, nem via, nem enxergava. Então você pode ouvir, agradeça, tem tantos motivos para dizer muito obrigado. Né? Quantas pessoas não gostariam de estar no seu lugar assistindo? Tem gente que nem televisão tem, que mora embaixo da ponte. Então agradeça, agradeça, agradeça. Aí vem vendo que nós somos felizes quando nós passamos a agradecer o que nós temos e não o que nós não temos. Quando a pessoa fica só reclamando que não tem, gera problema de insatisfação.
E, na verdade, isso é ingratidão, por não agradecer pelo que tem. Tirando a circulação do sangue, a circulação das coisas boas que nós temos, que guardamos, e por isso a gente sofre, professor. Então, é o tal negócio. Eu pergunto assim, na palestra, quem gosta de viajar? Todo mundo levanta a mão. E quando você viaja de ônibus, por exemplo, de carro, do lado direito tem uma paisagem bonita. Lagoas, matas bonitas, montanhas, e do lado esquerdo o lixão. Você prefere olhar o lixão a viagem toda ou olhar a paisagem bonita? Paisagem bonita. A vida é assim. E aqui eu menciono o caso do Jerry, é questão de opção. Se a sua mente ficar voltada para o lado triste, você vai ficar triste. Se você ficar olhando as coisas que aconteceram no passado e ressuscitar o passado, você vai ficar triste. Se foi um passado triste. Então, por que não viver agora? Por que não ver o lado bom das vidas? Por que não agradecer? E aí, tudo começa a melhorar. Tá certo. Professor, a próxima pergunta que recebemos aqui é: qual é a causa espiritual da epilepsia? A causa espiritual da epilepsia. Epilepsia é causas de antepassados que estão sofrendo. No livro Explicações da Sutra Sagrada, livro de capa preta, né? Aquele livro, o mestre cita vários casos de cura de epilepsia quando as pessoas passaram a ler a sutra para os antepassados. Salvar os antepassados. As mentes se comunicam, não somente das pessoas que estão vivas. Nós captamos vibrações, emoções, sentimentos de antepassados, bons ou de aqueles que estão sofrendo. Por isso que também, quando nós passamos a manifestar amor ao próximo, e esse amor ao próximo, primeiramente, são os antepassados. É o primeiro passo, né? Então, nas explicações detalhadas, nesse livro da Explicações da Sutra Sagrada e capa preta, o mestre cita a cura de epilepsia. É um livro mais profundo que explica a Sutra Sagrada. Mas, para quem quer aprofundar mais, é fantástico, né? Maravilha. Então, para a pessoa que está sofrendo da epilepsia ou um parente, nesse caso, deveria então iniciar a oração de gratidão aos antepassados. Todos os dias, sem falta, e a vida começa a mudar quando ela começa a manifestar esse amor. Vocês que estão assistindo pela primeira vez, tem muita gente que falou, e realmente toma a decisão, eu vou começar a ler a Sutra Antepassada, ela começa a encontrar aquela paz interior, o que eu menciono nesse livro, quando você dá amor aos antepassados, né? 3 P's começam a acontecer na vida dela. P de paz, harmonia na família. P de proteção. Se os antepassados estiverem bem, eles vão te ajudar. Sim. Por gratidão, eles vão te ajudar a proteger. Vão te ajudar na prosperidade também. Por isso que paz, proteção, prosperidade é consequência de quando nós manifestamos o amor aos antepassados. Mas quando se abandona, muitas coisas desagradáveis também acontecem. Não que eles não por vingança, nada disso. Se os antepassados estão sofrendo, como é que eles vão ter condições de ajudar? É a mesma coisa que a pessoa está lá carregando já 2 quilômetros, carregando 2 botijões de gás cheios nas costas, a pessoa vai pedir ajuda. Eu falo, mas como, meu amigo? Eu não tenho condições, né? É a mesma coisa, mas se eles estiverem livres do sofrimento, eles vão ajudar. Aliás, dentro de nós, o anjo guardião que nos rege, quando a pessoa está prestes a nascer, é determinado um anjo da guarda. Esse anjo da guarda geralmente é um antepassado iluminado da família dessa pessoa. Se esse anjo da guarda muitas vezes não consegue ajudar a pessoa porque ela não está em harmonia com tudo e com todos. Por isso não é que o anjo da guarda seja fraco, não é que que o anjo da guarda não consegue ajudar porque ela está em desarmonia, ela está em dissensão, ela está com sentimento de ódio, de raiva, e essas vibrações de amor não conseguem chegar nela. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado. Olha só o que o programa da Seitonê tem para você hoje. Na Seichonoye, o Dia de Finados é a celebração da vida eterna das pessoas queridas que já retornaram ao mundo espiritual. Por isso, movidos pelo sentimento de gratidão, milhares de pessoas se reunirão nas academias de treinamento espiritual, nas sedes regionais e na sede central da Seichonoye do Brasil, no dia 2 de novembro de 2016, a partir das 9 horas.
Nesta cerimônia, são preenchidos os registros espirituais com os sobrenomes das famílias e os nomes dos entes queridos, que serão evocados para receberem a vibração da leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Para mais informações, ligue de um telefone fixo para 0800 770 2600 ou de um telefone celular, ligue para 0 operadora 11 5014 2262 ou acesse sni.org.br e se informe sobre como participar no local próximo a você. Cerimônia em memória dos antepassados. 2 de novembro de 2016, em todas as sedes e academias da Seichonoye do Brasil, às 9 horas. Muito obrigado! Muito obrigado, bem-vindo mais uma vez ao programa da Seichonoye. Continuamos aqui no quadro de perguntas e respostas. Hoje o professor Heitor Miyazaki está ajudando a todos nós com as suas respostas, ajudando nós com as suas orientações. E a próxima pergunta, professor, é sobre o lúpus. Por que acontece isso na vida de uma pessoa tão querida? Quando a nossa mente, eu cito o caso muito simples do limão, basta pensar que está com limão, lambendo o limão, ou vendo uma pessoa lambendo o limão, aparece saliva na boca. Isso mostra a reação do nosso organismo de acordo com aquilo que nós presenciamos, de acordo com o nosso sentimento, de acordo com o nosso emocional. E quando uma pessoa está nervosa, por exemplo, na véspera do exame, dia do exame, é natural que algumas pessoas também tenham desarranjo intestinal por excesso de eliminação de um líquido que ajuda a dissolver o alimento, né? E quando, da mesma forma, quando a pessoa ela fica sempre na defensiva, com medo de acusações, medo de cobrança, isso gera excesso de... O organismo cria anticorpos em excesso. O anticorpos é aquele soldadinho que ajuda a combater as infecções. Mas quando existe excesso de anticorpos, é que a nossa mente está sempre temerosa, sempre com aquele sentimento defensivo, procurando justificar, fugir disso, fugir daquilo. Isso gera excesso de anticorpos, que é o lúpus. No CD Poder da Oração, que eu menciono, é mencionado também o caso da cura do lúpus da Vera Lúcia da Amaral Almeida, lá de Juiz de Fora. O caso dela era muito grave, tão grave que estava sendo analisado. Ela morando em Juiz de Fora, o caso dela estava sendo analisado na Universidade de São Paulo. E ela estava proibida de tomar sol, o que ela podia ingerir de sal era uma colherinha de café por mês, uma colherinha. E o corpo dela, o rosto dela estava todo deformado por causa do lúpus, medicamentos. Aí eu falei, você sempre sofreu com esse problema? Ela falou, não. Desde quando que você começou a ter esse problema? Depois que eu casei. Eu falei, então tem alguma coisa no seu casamento que você está na defensiva. Seu marido te cobra muito? Falou, não, minha sogra. Morava no mesmo quintal e ela tinha medo que a sogra ficava cobrando, faça isso, porque ele está fazendo, porque não faz isso, então ela ficava excessivamente na defensiva, com medo da cobrança, medo de críticas da sogra, e com isso gerou excesso de anticorpos e o lúpus. Quando eu disse para se harmonizar e se aproximar mais da sogra, tirar esse medo, desapareceu o problema. Isso já aconteceu, isso já ocorreu há mais de 25 anos que aconteceu esse fato. Está viva até hoje, é preletora hoje, muito atuante na Regional Juiz de Fora. Muito obrigado, professor. O professor Heitor Miyazaki está aqui conosco hoje, lançou seu segundo livro, Iluminando o Seu Caminho. Eu gostaria que o professor Heitor, autor do livro, então, falasse para a gente pelo menos um relato que o senhor conta aí, que são, se não me engano, são uns 12 a 15, mais ou menos, né? Que são fantásticos. O senhor pode citar, se não todo o relato, pelo menos um, professor, assim, de uma forma resumida? Olha, bem resumida, eu estava na academia de Santa Fé, na Bahia. Aí estava nosso amigo Edson Pardim, com uma faixa, aquelas faixas que os japoneses usam. E ele disse, olha, sinto muita pressão na cabeça, parece que a cabeça vai estourar. Se eu não apertar com essa faixa, dói muito. E todos os dias eu preciso fazer isso. Eu falei, Edson, alguém da sua família morreu com um acidente trágico na cabeça. E a cabeça foi afetada. Verifique com sua mãe quem é esse antepassado e faça uma oração específica, especialmente para essa pessoa. Ele voltou para Recife, ele telefonou para a avó. E a avó falou assim, meu pai morreu
em 1920, numa briga, ele levou uma enxadada na cabeça. Fazia quase 80 anos que o bisavô tinha falecido. E quando ele fez a oração especial durante um período para esse bisavô, nunca mais sentiu nada. Nunca mais sentiu nada. Esse é o relato, um dos 3 relatos de cabeça que estão citados aqui. Exato. Muitas das pessoas pensam que já faz 30 anos que fulano e tal faleceu, então não precisa orar mais. Não é bem verdade, então. Não, no caso dele, fazia quase 80 anos. Por que alguém pensou, mas eu estou fazendo a oração, será que eles não ouvem? Só que o espírito, de acordo com a graduação, se for espírito baixo, de cor vermelha, ao deixar o corpo carnal, ele entra em estado comatoso, ele dorme. Por isso que algumas religiões falam que morrendo entra no sono eterno. Não é eterno. Dependendo do nível espiritual, o espírito dorme. E o tempo que dorme é muito relativo. O caso do avô dele fazia 70 e poucos anos que estava dormindo. E quando despertou, começa a lembrar de todas as cenas, de fatos que aconteceram, de que levaram à morte. Por isso que essa dor na cabeça que ele sentia, ele ficava lá do bisneto, e o bisneto que sentia as mesmas dores que estava sentindo lá no mundo espiritual. Quando ele entendeu que a cabeça que foi rachada, quebrada com uma enxadada, estava enterrada no cemitério, ele falou, mas o espírito está aqui, o espírito é vivo, o espírito não adoece, não morre, é eterno. Quando despertou para a verdade, ele desapareceu a dor e automaticamente do Edson Pardini, que é o bisneto, também saiu a dor, desapareceu a dor. E hoje ele está muito bem, né? Graças a Deus. Muito bem, um pretor atuante, maravilhoso, sempre sorridente, né? É verdade. Professor, a próxima pergunta que recebemos aqui para o senhor é sobre pedras nos rins. Pedras nos rins. Esse livro aqui eu menciono, Conquista a Felicidade com Amor, eu menciono um relato de uma senhora de São Caetano do Sul. Conquista a Felicidade com Amor. Beleza. Em linhas rápidas palavras, eu mencionei que aconteceu em São Caetano do Sul. Uma senhora disse que estava com pedras nos rins e eu disse, senhora, guarda a mágoa do seu marido. Falou, não, me dou muito bem com meu marido, não, eu me dou muito bem, mas eu respeito o senhor, que o senhor falar eu vou fazer, mas eu não tenho nada com meu marido não. Olha, isso daí, a senhora fala que não tem nada, mas a senhora de vez em quando guarda reprime certos sentimentos que, para não brigar, por exemplo, o marido sai do banho, deixa tudo molhado, toalha no chão, a senhora pega, guarda, mas no fundo pensa, custava pendurar a toalha, custava deixar limpo, custava deixar seco, alguma coisa assim. E são coisinhas que a senhora vai guardar. Não. Eu me dou muito bem. O que o senhor falar para praticar, eu vou praticar, mas eu me dou muito bem com meu marido. Bom, então pratique. Pratique 40, 50 orações de perdão por dia para ele. E ela começou a praticar. 8 dias depois, ela fez um relato de São Caetano do Sul, diante de 300 pessoas. Eu pensava que não tivesse mágoa do meu marido. Quando eu comecei a praticar, terceiro dia, os cálculos renais saíram, sem dor e sem remédio. Poxa. Simplesmente quando ela agradeceu e começou a vir à tona a lembrança de fatos que ela guardava uma coisinha mágoa aqui do marido, alguma coisinha assim, né? Às vezes a mulher corta o cabelo, faz um penteado diferente, o marido não fala nada. E ela fica meio chateada. Ou faz, caprichou na comida, o marido fala, mas está sem gosto. Coisinha desse tipo, que a mulher vai guardando e não percebe que guardava a mágoa do marido. Verdade. Professor, a próxima pergunta é sobre ansiedade. Ansiedade, se você tem ansiedade, também é uma pessoa ansiosa. Então vamos aí ouvir a orientação do professor. Por que uma pessoa sofre de ansiedade, professor? Da mesma forma, tem a causa psicossomática da mente inconsciente, que é muito inquieta, que nós precisamos aprender a domar o cavalo selvagem, precisamos domar o cavalo. E aqui eu menciono bem no início. Muito interessante. Um dia eu entendi. São vários itens que, até falo do Código de Ética dos Indígenas, que nós precisamos aprender a ouvir as pessoas, não interromper. Isso daí, na verdade, é uma ansiedade que a pessoa ela não perde o controle e acaba, deixa e interrompe, o outro quer falar, quer dominar, quer falar mais alto, quer fazer o outro aceitar o que ela quer que o outro mude de opinião, mude de preferência, de time, coisas que as pessoas têm, né? E aqui eu cito até o caso do Ken Nurburn, que conviveu um período com os indígenas norte-americanos, e ele fala
que os índios ouvem, respeitam a opinião do outro, depois eles falam. Ou não falam, mas simplesmente, se não concordar, pelo menos ouvem. E é um dos fatos. E aí menciona também, espere sua vez, né? E o chinês diz, nós temos 2 ouvidos e uma boca, nós precisamos usar nessa proporção, ouvir mais e falar menos. Isso é uma das formas das pessoas começarem a entender, analisar e compreender a ansiedade. E nesse caso ela se resolve através da meditação Shinsokan. Ela vai meditando, vem aquela paz e aquele autodomínio, aquele controle. Muitas vezes a ansiedade é falta de autoconfiança, insegurança que gera. Por isso que aquele que já é veterano, que tem autoconfiança, ele fica tranquilo, né? Mas o iniciante, muitas vezes, no jogador de futebol, ele fica ansioso, não vê a hora de começar, na hora que vai começar o jogo. Essa ansiedade é falta de experiência, falta um pouco de maturidade. A experiência com o tempo, né? A vivência com o tempo vai trazendo sabedoria, as pessoas vão mantendo autocontrole. Professor, para encerrar, nós temos mais 1 minuto só. Tem muitas pessoas sofrendo pra caramba em casa, problemas principalmente de dores no corpo, problemas na saúde. Resumindo tudo isso, o que é importante para a pessoa viver feliz e saudável? Existem certas dores que são dores, sentimentos que nós reprimimos. Eu não lembro se eu escrevi no livro um caso que acontece numa pergunta de rádio, de uma senhora que sentia dores na ponta do pé. E eu mencionei, um dia a senhora ficou com tanta raiva de uma pessoa que pensou em dar um pontapé nessa pessoa, chutar essa pessoa. Só que esse chute não se concretizou, mas esse desejo de dar um chute foi tão forte que seu pé dói até hoje. E ela lembrou quando foi e com quem foi. E ela perdoou essa pessoa. Aí ela foi na associação participar de uma reunião, e uma pessoa falou, quem está vindo pela primeira vez? Ela levantou o braço. Quem tem o relato? Ela levantou o braço. Falou, minha senhora, a senhora não entendeu a pergunta. A senhora é a primeira vez? É a primeira vez. Isso já tem? Tem, porque eu ouço o programa da rádio e eu pratiquei aquilo que eu estou respondendo na rádio, eu sarei, me curei da dor no pé. Né? Isso é uma coisa que está na mente da pessoa, principalmente pessoas que têm um sentimento muito agressivo, muito de desarmonia com tudo e com todos. Por exemplo, pessoas que têm muitas dores de dente laterais, é porque não se dá o problema de dor nos dedos, não estão em harmonia com os irmãos e cunhados. Então, isso é uma coisa emocional da pessoa, é psicossomático. Mas existem também dores antepassados que morreram com muitas dores, que nós precisamos dar atenção a eles, e são 2 lados, então. Orar os antepassados e manter a postura em harmonia. Esse próprio livro, Lições para o Cotidiano, cita alguns exemplos dessa natureza. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado a todos vocês. Ficamos agora juntos com o Momento de Oração. Muito obrigado. Feliz dia a todos. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado.